Olá, amigos queridos, amigos de leituras, de reflexões, amigos que nos reunimos nessa nossa playlist do Livro da Esperança para primeiramente, agradecermos a Deus pela nossa vida, pelas nossas possibilidades, pelos esclarecimentos que já começamos a compreender um pouco melhor, pelos nossos esforços buscando o nosso progresso moral, pelas bênçãos que recebemos nas nossas casas, nas nossas famílias. Obrigado, meu Deus. Obrigado por tudo que nos oferece, pois sabemos que tudo sempre concorre para o nosso bem, para o nosso progresso. Hoje iremos fazer a leitura da mensagem 45 do livro em que Emmanuel nos coloca o título Propriedade. E ele já traz aqui de início, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, o ensinamento do nosso Mestre Jesus, em que nos disse: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E depois ele nos continua no capítulo 16, em que não se pode servir Deus e Mamon, no item 9, que tem como título A Verdadeira Propriedade. É uma instrução, a partir de agora, dos Espíritos. Essa mensagem número 9 é do Espírito Pascoal. Então ele nos diz assim: verdadeiramente o homem só possui como sua propriedade o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, ele desfruta durante a sua permanência na terra. Mas visto que é forçado a abandonar tudo isso, ele tem apenas o seu usufruto. Pode usar e fruir, mas não possui o que se chama a posse real do bem. Então, o que ele possui? Nada do que é para uso do corpo e tudo o que é para o uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis o que ele traz e o que ele leva consigo, o que ninguém tem o poder de lhe tirar, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Então a gente começa a parar para pensar aqui o que é a nossa verdadeira propriedade. Aí eu poder pensar assim: o meu corpo é minha propriedade. Bem, ao desencarnar eu vou levar esse corpo? Não. Ele aqui vai ficar. Ele vai chegar no seu processo de enfraquecimento por causas naturais ou acidentais. O corpo retorna com seus elementos para a terra, atmosfera, o que for. Então, se eu não posso levar, ele não me pertence, não é verdadeiramente minha propriedade, nem o meu corpo. O que dirá então alguns outros bens? A gente sempre brinca, Já viu caixão com gaveta? Não tem. Antigamente tinha o que nós podemos lembrar, de antigas épocas em que os grandes imperadores, alguns sultões de diversas civilizações, principalmente os egípcios, os faraós, eram ali enterrados com os seus bens, inclusive com os seus escravos. Olha o desespero que deve ter sido isso, Como nós já evoluímos, damos graças a Deus. Foi um momento. Colocava ali os animais de estimação, os seus atendentes, iam todos ali porque dali achava-se que ele ia continuar
utilizando. Muitas pessoas continuam com receio de doar os seus órgãos, porque vai que eu fique ali sem o meu pulmão, o fígado. A gente vai lembrar que na espiritualidade não temos necessidade mais do corpo material. Então nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós, como ele diz aqui, o que nós trazemos quando aqui chegamos e daqui levaremos é a nossa bagagem moral. Então, por isso que nós somos herdeiros de nós mesmos. O que eu recebi nessa reencarnação? A minha herança. Estava boa? Que bom. Não estava muito boa? Significa que precisamos realizar maiores conquistas. Já começamos a compreender? Então nós somos herdeiros de nós mesmos. O resultado, essa consequência dos nossos comportamentos se faz sentir não somente nessa vida, como também em outras futuras. Nada de bom se perde, nada. Nem as aquisições intelectuais, nem as conquistas morais. Então, ninguém tem o poder de lhe tirar a sua verdadeira propriedade. Qual é a sua verdadeira propriedade, né? Quando a gente começa a lembrar aqui dos tesouros do coração, das virtudes, das potências da alma que vamos desenvolvendo. As virtudes, né? De uma forma maior, mais ampla. Então, ninguém pode retirar. E isso de bom, do que a gente houver adquirido, resultará em bem numa posição futura. E aí ele continua aqui, esse Espírito Pascal, nos dizendo assim: quando um homem vai para um país distante, ele arruma a sua bagagem com objetos que têm um uso naquele país, e não com aqueles que lá lhe seriam inúteis. Procedei, pois, da mesma forma em relação à vida futura. Fazei provisões de tudo do que nela poderá vos servir. E aí a gente pergunta, será que a gente está com uma consciência bem direcionado sobre essa nossa bagagem moral? Ah, mas eu não sei para onde eu vou. Algumas pessoas falam assim, eu não sei para onde vou, mas é interessante, se elas forem viajar, elas vão lá buscar no Clima Tempo, né, em algum site, vão buscar lá na internet, ou vão buscar no Jornal Nacional, qual é o tempo para aquela semana, qual o clima naquela região. E ali elas sabem, elas vão para a praia, que tipo de roupa elas vão levar? Elas vão para uma região de serra, que tipo de roupa elas vão levar? Qual lado, né, que elas vão visitar dentro de uma cidade, o que é melhor, mais confortável para ela e mais útil. Então ela vai usar naquela bagagem aquilo que lhe for interessante. Nós não sabemos que um dia iremos realizar essa viagem? Isso é uma coisa certa. Todos nós iremos fazer essa viagem de retorno para a nossa verdadeira casa, que é a nossa vida espiritual. O que nós vamos levar? Tudo aquilo que fizermos de bom e de bem. Então, por isso que muitas vezes, né, ouvimos falar que determinadas pessoas morrem de fome de frente a um banquete. Que banquete? O banquete celestial. A vida nos coloca inúmeras opções de trabalho no bem, que seriam no alimento da nossa alma, mas morremos à míngua, porque não sabemos ali escolher, discernir, não é? O que realmente é nosso. Então, quando Jesus falou, né? Aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Aonde está o nosso tesouro? Será que nós nos identificamos muito com situações, pessoas, objetos
que não nos garante nenhum tipo de aquisição. Todos nós iremos um dia nos encontrar, né? Por isso precisamos, desde já, nos organizarmos como um grupo que irá retornar à sua casa espiritual. Organizar todo dia a nossa bagagem. Todo dia. Olharmos assim, Senhor, hoje eu coloco isso na minha bagagem. Um pouquinho mais dessa minha boa vontade. Então, aos poucos, vamos amealhando posições espirituais cada vez melhores. Então, Emmanuel nos diz assim: em tudo que se refere à propriedade, enumera, acima de tudo, aquelas que partilhas por dons inexprimíveis da infinita bondade e que, por se haver incorporado tranquilamente ao teu modo de ser, quase sempre delas não fazes conta. Diariamente recolhes com absoluta indiferença as cintilações da coroa solar a se derramarem por forças divinas no regaço da terra, transfigurando-se em calor e pão. No entanto, basta um pequeno rebanho de nuvens na atmosfera para que te revoltes contra o frio. Dispões das águas circulantes em que mananciais, poços, rios e chuvas te felicitam a existência, sem que te lembres disso. E ante um breve empecilho do encanamento no recinto doméstico, entregaste sem defesa a pensamentos de irritação. Flores aos milhares na estrada e no campo convidam-te a meditar na grandeza da inteligência divina, conversando contigo pelo idioma particular do perfume, e em muitas circunstâncias não hesitas esfacelá-las sob os pés, deitando reclamações se pequeninos seixos te penetra o sapato. Correntes aéreas trazem de longe princípios nutrientes, sustentando-te a vida, e lhes consomes as energias, a afeição das crianças que se rejubilam inconsciente e feliz no seio materno. E se o vento agita uma leve camada de pó, costumas acusar desagrado e intemperança. Possuis no corpo todo um castelo de faculdades prodigiosas que te enseja pelas ogivas dos sentidos a contemplação e a análise do universo, permitindo-te ver e ouvir, falar e orientar, aprender e discernir, sem que lhe percebas de pronto o ilimitado valor. E dificilmente deixas de clamar contra os excedentes que assinalas no caminho dos semelhantes, sem refletir nos aborrecimentos e nas provas que a posse efêmera disso ou daquilo lhes acarreta a existência. Não invejes a propriedade transitória dos outros. Ignoras por que motivo a fortuna amoedada lhes aumenta a responsabilidade e requeima a cabeça. Sobretudo, nunca relaciones a ausência do supérfluo. Considera os talentos imperecíveis que já retens na intimidade da própria alma, e lembra-te de que transportas no coração e nas mãos os recursos inefáveis de estender infinitamente os tesouros do trabalho e as riquezas do amor. Uma mensagem, né, que nos emocionamos sempre com essa possibilidade de Emmanuel, quando ele nos escreve, conversando com a gente, né? E dentro dessa análise, mas já estudamos essa página no livro Caminho, Verdade e Vida,
autoria do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, nos lembramos aqui do último parágrafo. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e redenção. O nome da mensagem é transitoriedade. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós como portas de vida e redenção. Que possamos realmente compreender a transitoriedade dos bens, aprendendo a discernir o que é transitório do que é eterno, do que é perecível do que é imperecível, do que realmente tem um valor supérfluo de momento para o inestimável valor para o espírito imortal. Que Deus a todos nós abençoe, conduza, que Jesus, o seu inesgotável amor, seja sempre essa nossa luz a guiar-nos, nos auxiliando a discernir aonde devemos colocar o nosso coração, os nossos tesouros, para realmente serem chamados de tesouros que os ladrões não levam e nem as pragas carcomem. Sejamos essas criaturas que começam a fazer a distinção do que realmente importa possuirmos. Muita paz sempre no nosso coração, muito amor nas nossas vidas e nosso caminhar. Graças a Deus.